Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando prosseguimento e hoje, provavelmente, aqui com a última parte do nosso estudo, né, ali. Sem o amor, nada valeria. A importância do amor bíblico. 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre, né, a importância da prática desse amor, ou seja, a importância de nós praticarmos, né, esse amor sobre nossas vidas. E também, né, aqui abordaremos sobre a permanência, né, e a plenitude desse amor. E por fim, né, ali a conclusão. Então, né, esse será o nosso estudo de hoje. E se por acaso os irmãos não estiverem visto, né, ali as últimas duas pregação, recomendo que vejam, né? Já está aqui na própria playlist, né? Dessa, dessa série. Só acessar aqui o canal, acessar a aba playlists, que os irmãos já terão acesso aqui aos dois últimos vídeos, as duas últimas pregações sobre o amor, onde no primeiro nós abordamos ali a essência desse amor, e o segundo, né, ali, a necessidade. Deixa eu só ver aqui. A necessidade indispensável, né, desse amor na vida cristã e no serviço ao reino de Deus. Para que não fique tão longo, né, o nosso estudo, né, eu não estarei fazendo um resumo, né, aqui dos últimos capítulos, então recomendo, né, que os irmãos vão, né, e vejam as últimas duas lives, né, para que os irmãos possam sair, né, daqui com um conhecimento mais ampliado, né, ali sobre o amor, principalmente nessa série aqui, né, que nós estamos fazendo aqui, abordando sobre o amor bíblico que é citado por Paulo lá em 1 Coríntios, né, capítulo 13. Então, se os irmãos quiserem, né, ter o conhecimento ampliado, se os irmãos quiserem, né, ali estarem um pouco mais embasado, né, sobre o que nós estaremos falando sobre hoje, né, aqui no vídeo de hoje, recomendo que os irmãos vejam, né, as últimas duas pregações, para que os irmãos compreendam de forma mais fácil, né, aqui. Agora, falando sobre a importância da prática desse amor, né, que nós já falamos um pouco sobre a sua essência, né, a necessidade indispensável dele, né, e a gente também vai falar sobre a plenitude, né, ali, e a permanência desse amor. Então, para a gente não demorar tanto, né, eu não estarei fazendo um resumo, e se caso os irmãos quiserem, né, ali, ver ali o restante, né, o que foi antes ali na apostila, recomendo que os irmãos vejam, né, ali a última pregação, né, as últimas duas pregações, para que o conhecimento dos irmãos, né, sobre esse amor possa ser ampliado, né? Então, meus irmãos, eu deixo aqui como um pedido também já de antemão, se possível for, né, por gentileza, os irmãos deixarem o vosso like, deixar o vosso comentário, pois dessa forma, né, os irmãos também colaboram, né, ali com a propagação, né, do evangelho do reino. Dessa forma, né, o algoritmo do YouTube, né, ali entende que os irmãos estão gostando do vídeo e logo recomenda para mais pessoas, né? Então, peço, né, desde já, né, por gentileza aos irmãos, se os irmãos puderem, né, eh, curtir o vídeo, né, deixar o seu like, o que acharam da pregação e também compartilhar, né, em suas redes sociais, em seus grupos, onde quer que puderem, né, ali. Desde já agradeço, né, por esse auxílio e certamente, né, dessa forma todos nós ali colaboraremos, né, para a propagação do evangelho do reino e mais pessoas, né, ali poderão ser alcançadas por meio da mensagem e logo, né, ali mais pessoas poderão ser salvas ali, né, devido à pregação, à mensagem em si ter chegado, né, a essa pessoa. Então, meus irmãos, eu deixo desde já esse pedido, né, se os irmãos puderem. E sem mais demoras, sem mais delongas, né, vamos dar início aqui ao nosso estudo, lembrando, né, que nós estamos nos baseando em 1 Coríntios capítulo 13, que vai dar, né, ali toda a base para esse amor. E a gente vem fazendo aqui também umas comparações com outros versículos e abordando pontos bem interessantes aqui, né, para que possa se ampliar mais, né? Mas hoje nós vamos abordar aqui, tentando finalizar, né, aqui já essa série sobre a permanência e a plenitude do amor e a importância desse amor, né? Então, vamos dar início aqui, sem mais demoras, vamos prosseguir com o nosso estudo. O amor como fundamento de toda ação cristã.
essa é a primeira parte aqui do nosso tópico sobre a importância da prática desse amor. O amor bíblico, ele não é apenas uma virtude abstrata, mas uma força prática que orienta o comportamento e as decisões do cristão em todas as áreas da vida. Em 1 Coríntios 13, nos versículos 4 ao 7, Paulo ele descreve detalhadamente como o amor se manifesta na prática. 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então aqui Paulo, né, ele descreve detalhadamente como é esse amor na prática, como seria vivê-lo na prática, né? E ele resumiu muito bem aqui o amor em si, né, que procede do Pai, né? É da mesma forma, e esse mesmo amor, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele também já demonstrou, né? A gente já viu explicando, né, nas últimas pregações, um pouco sobre essa passagem, e nós já falamos, né, aqui um pouco sobre ela, sobre esses pontos que Paulo ele destaca. Tudo isso aqui, quando nós praticamos, é uma prova, né, ali maior de que nós já estamos exercendo esse amor. A gente pode estar caindo aqui em alguns pontos, isso ou aquilo, mas é pedir o auxílio de Deus, né, para que a gente se fortaleça, né, todos nós. Até porque o nosso próprio amor, né, em si, ele também não é um amor pleno, né? Não que ele não seja pleno, não que ele seja um amor completo, mas porque a gente tem certa dificuldade de exercê-lo, né? E temos que pedir o auxílio de Deus, porque somente com o Espírito Santo de Deus, ali nos direcionando, é que a gente consegue, né, exercer a prática desse amor. Porque um momento ou outro, né, a gente pode ali sentir inveja, a gente pode ali tratar com parcialidade, né, leviandade, sem só BBC. São coisas que nós somos sujeitos, né? Mas que são necessárias, né, que vençamos, né? Então é necessário, né, que cada um de nós, né, todos aqui, inclusive eu, né, principalmente eu, que nós busquemos, né, ali a Deus pedindo, né, que em nossas orações que Deus ele nos auxilie, né, para vivermos na prática desse amor, porque não é algo que é fácil, né? Porque já dentro da igreja, né, Paulo ali ele declara, vamos pegar aqui, ó, a passagem que já foi colocada nessa apostila, lá em Efésios 4, 2 ao 3, ele declara, ó, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Só o versículo 2. Então, Efésios 4, versículo 2. Só essa palavra suportando aqui, ela já nos traz um significado muito forte, porque realmente é isso, né? E se já dentro da igreja, por si só, já seria um certo suportar, porque a gente convive com pessoas que também são falhas, inclusive nós mesmos, né? Todos nós somos falhos. A gente tem que suportar isso, né? Temos que suportar, às vezes, ali um irmão que não tá com tanta facilidade para compreender tal tema. É um irmão ali que talvez ele tá talvez trazendo escândalo, né? A gente tem que suportar, né? Trazer um. Claro que buscando cada vez mais auxiliar, né, os irmãos, nós também, da mesma forma, reconhecermos as nossas falhas, mas se por si só, né, aqui, dentro da igreja, a gente já tem que suportar os irmãos, quanto mais, né, aqueles que são de fora, né, que não vivem segundo os preceitos bíblicos, né? Então, como Paulo disse aqui, né, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, o amor em si, ele vai ser esse fundamento de toda ação cristã, nós já abordamos, né, que o cristão ele vai emanar, né, o amor, que o cristão em si vai ter ali suas atitudes, né, suas obras por si só, motivadas pelo próprio amor. Tudo isso, né, vai ter ali como, eu diria que um motivador, claro que Deus é quem dá a inspiração, né, Deus é quem dá a direção para tudo isso, mas quando nós sentimos, não, eu vou fazer isso aqui por amor ao meu Deus, né? Eu senti de fazer isso, vamos supor que contribuir. Eu senti de contribuir com um determinado valor ali à igreja, né? E quero contribuir, né, com uma oferta de amor. E esse valor eu vou lá e contribuo, né? Então, por eu sentir no meu coração, né, esse desejo, por si só aquilo ali é motivado, né? Mas claro que Deus é quem levanta, né, ali o desejo, a possibilidade em si, né? Na verdade, não o desejo em si, né? Deus ele não vai obrigar ninguém a nada, né? Paulo ele por si só, né, ali ele já orienta, né? Que ninguém dê, né, ali oferte, né, com o tipo sem querer ofertar, né? Porque Deus ele ele se alegra, né,
com aquele que dá, né, com alegria, aquele que oferta com alegria, mas até essa atitude, tudo mais mesmo que nós vivemos, né? Seja pregação, seja convivência, até mesmo o próprio conversar, né? As menores atitudes que sejam, elas já são demonstração do próprio amor, né? Então, o amor em si, como nós já viemos destacando muito aqui nessa apostila, nesse estudo, o amor é a força motivadora do cristão. O amor, ele é paciente, o que significa suportar com serenidade as falhas, as limitações dos outros. Ele é benigno, o que indica agir com bondade, mesmo quando se sente, né, ali, quando se é ofendido. É o amor, né, que impede o crente de reagir com orgulho, ira ou até mesmo egoísmo. Ele é o princípio ativo que torna, né, ali possível viver em santidade de forma real e não apenas teórica, né? Quando temos o amor, né, o primeiro amor dentro de nós somos ali direcionados, né, a viver de acordo com esse amor. E esse amor é o que nos faz realmente vivermos de forma santa, né? Não plenamente santa, né, mas buscamos a santidade de Deus de uma forma real, de uma forma que é prazeroso buscar, ainda que seja necessário passar por algumas lutas, algumas aflições, algumas provas, né? A gente sente, né, aquele amor ali de estar, né, fazendo a obra, de estar, né, ali realmente contribuindo, né, dentro da igreja. E em Gálatas, né, capítulo 5, versículos 3 ao 14, Paulo ele reforça o princípio. Inclusive, meus irmãos, o amor, se eu não me engano, em próprio Gálatas 5, ele é, né, ali, ele é o próprio, né, ali, se eu não me engano, eu não sei se eu acredito que seja o primeiro fruto do Espírito que Paulo cita, ó. Ó, versículo 22, ó, mas o fruto do Espírito é amor. Então a gente vê em Gálatas 5, versículo 22, que o amor por si só já é o primeiro fruto do Espírito que ele cita. E nós estamos destacando aqui esse amor, né? E esse amor envolve o amor ágape, o amor sacrificial, o amor fraternal, né? O amor ali entre irmãos, tipo de pai para filho, até mesmo no serviço ao nosso Deus, né? Ou seja, né? Praticamente estamos aqui destacando as várias formas e possíveis maneiras de agir, né? Com amor. Então, prosseguindo, né, com Gálatas 5, versículos 3 ao 14, Paulo ele nos diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é nessa, né? A gente já viu também na última pregação, né, sobre o resumo, né, dos 10 mandamentos, que constitui-se, né, isso aqui. Quando nós cumprimos todos esses 4 primeiros, né, aqui a gente cumpre o amor para com o nosso Deus, e esses 5 aqui a gente cumpre o amor para com o nosso próximo. Por isso que Paulo ele vos fala, né, aqui ele nos fala, né, que o resumo de toda a lei, né, de todos os mandamentos se cumpre nisso, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo meu irmão, da mesma forma que eu amaria a mim mesmo, né? Quando, por exemplo, eu penso, será que se eu fizer isso com o irmão, eu gostaria que ele fizesse comigo? Né? É um pensamento meio simples, né? É meio que um resumo, mas é algo muito mais profundo. Amar o teu próximo, né, como a ti mesmo. E não é algo que é fácil, né? É exigido, né? Porque até mesmo a gente tem que amar o nosso inimigo, né? E o nosso próximo é qualquer pessoa, né? Lembrei-me também aqui de um estudo que a gente já fez sobre a parábola do bom samaritano, né? Onde Jesus ele dá esse ensino, fora, né, ali o ensino meio que simbólico que a gente aplicou aqui no próprio estudo, né, da parábola do bom samaritano. Recomendo que os irmãos também vejam, né? A gente destaca ali, né, meio que uma comparação do bom samaritano com Jesus, né, ali nós que vivíamos em pecado, tem toda essa questão em si, né, feridos ali, aí Jesus veio, né, ali, ou seja, recomendo que os irmãos vejam, né, aqui também essa pregação, também é um bom destaque ali sobre o serviço e sobre o amor ao próximo, né, e dessa forma a gente aprende ali cada vez mais sobre o próprio amor bíblico, né. Dando prosseguimento, né, logo, o amor é o que transforma a fé em serviço, a doutrina em prática e o conhecimento em ação justa. Ele torna o cristianismo vivência e não apenas uma crença, né? Então, por si só, o amor é o que nos move, é o que faz com que nós venhamos a praticar a doutrina e logo também, né, ali,
façamos também a justiça, né, o conhecimento ali em ação justa, né? Por meio do amor, tudo ali acaba se tornando prático, né, em nossa vida. Então, esse é o primeiro tópico, o amor como fundamento ali de toda ação cristã, né? Ele que vai ali guiar, vai motivar, né, ali a toda a obra. Partindo agora para o segundo tópico, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre o amor como prática de justiça e verdade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, ele nos diz: Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor verdadeiro é inseparável da justiça e da verdade. Ele não é cego e nem permissivo. Ele rejeita o mal e apoia o que é correto diante de Deus, ainda que, por exemplo, né, seja um membro familiar nosso, né, ou algo do tipo. A gente, claro que vamos exercer, né, ali a misericórdia, né? Mas se for o caso, né, de, por exemplo, ocorrer alguma coisa ruim ali com algum membro nosso, né, de nossa família, algum irmão, né? Claro que com o irmão a gente resolve, né, dentro da própria igreja em si, né? Mas, por exemplo, se a gente vê uma pessoa ali sofrendo uma injustiça, né? Vamos supor que ela está passando por um julgamento injusto. A gente não vai se alegrar com aquela injustiça, ainda que aquela pessoa seja, entre aspas, o nosso inimigo, né? A gente não vai se alegrar com isso, com aquilo, né? Porque nós, como cristãos, não buscamos o mal do próximo, do contrário, respondemos o mal com o bem, né? Então, nós, como cristãos, também não vamos nos alegrar ali com a injustiça, né, ali, mesmo que seja, por exemplo, diante de um criminoso, né? A gente não vai se alegrar, né? A gente quer o quê? A gente busca a justiça, né? A gente busca a justiça. Cada ato, né, ali ele vai ser pago de acordo com a sua medida justa, né? Nada além e nada menos. Então, nós como cristãos, ainda que uma pessoa seja julgada por isso, por aquilo, se aquilo for injusto, nós não vamos nos alegrar com aquilo, né? Dando esse exemplo, né, aqui, por exemplo, de um julgamento injusto, né? Então, por si só, a gente não vai se folgar, a gente não vai folgar, não vai se alegrar com a injustiça, mas com aquele julgamento que é pleno e justo, né? E também com a própria verdade, como Paulo mesmo ele destaca aqui, né, com a verdade, que é a palavra do nosso Deus. O amor verdadeiro, ele é inseparável da justiça e da verdade, ele não é cego nem permissível, ele rejeita o mal e apoia o que é correto diante de Deus. Isso demonstra que o amor bíblico, ele não é sentimentalismo, mas um compromisso moral. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, está escrito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é, né, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus, né? Quando eu leio esse versículo, eu torno, né, a pensar sobre o pouco, né, de certa forma, que o nosso Deus ele nos pede, né? Ele pede a nossa entrega, né? A gente não tem nada, né, a oferecer a ele, mas ele só exige a nossa busca e a obediência, né, a ele, a prática da justiça, amar a benignidade e andar, né, ali humildemente com o nosso Deus. É o que Paulo aqui, ele, no caso o Miqueias, que ele está destacando, né, sobre o que Deus ele requer. E por si só, quando a gente pensa nisso, né, vem realmente um certo pensamento, né, como realmente se Deus ele pedisse pouco, né, para nós e nós ainda assim resistimos em certos momentos, passamos por certas dificuldades ainda por não houver, né, não haver isso ainda. A gente vê que, pelo menos, na minha concepção aqui, eu vejo que realmente Deus ainda assim, ele pede pouco, né, de certa forma de nós. E nós ainda colocamos como se fosse algo difícil, né? Ele só quer que a gente realmente pratique a justiça, a minha benignidade e ande humildemente com ele, né? É o que ele exige de nós. Mas claro, né, é uma batalha contra a carne. Essa batalha realmente é uma batalha que não é muito fácil, né? Renunciar aos seus próprios desejos não é algo que é fácil, não é algo que é prazeroso, né? Eu diria e digo aqui que realmente é algo que é até chato de certa forma, porque você tem que forçar a sua carne e quando a gente pensa pelo menos pelo lado carnal, aquilo não traz prazer, né? Você negar a sua própria vontade. Mas quando você pensa pelo lado espiritual, aí sim você vê vantagem, aí sim você vê ganho, né? Que você negou algo que poderia te fazer pecar em prol, né, ali de amar, né, ao nosso Deus. Dessa forma você também demonstra, né, ali o seu próprio amor para com o nosso Deus. Mas enfim, prosseguindo aqui,
O amor, né, portanto, ele é a base da justiça, pois leva o cristão a agir com equidade, compaixão e integridade. Quando alguém ama, né, de forma genuína, ele não compactua com a injustiça e nem distorce a verdade para favorecer a si mesmo. Então, nós por si só já declaramos aqui, né, por exemplo, um julgamento injusto. Ainda que seja o nosso inimigo ali, ainda que nosso inimigo esteja passando por um julgamento injusto, né? Ainda que seja o nosso inimigo, né? Nós não compactuaremos com aquilo e não nos alegraremos com aquilo, né? Nem distorceremos, né? Para favorecer, ou seja, tem até aquilo que é chamado de jeito brasileiro, né? Que é o jeitinho de ganhar em cima de tudo, né? Não podemos ser assim. Não podemos ali ver lucro, né? No que, por exemplo, eu tô vendo aqui que isso aqui tá bem barato por aqui, né? Eu consigo adquirir aqui tal, né? Esse produto. E vamos supor que é um produto meio antigo, né? Ali a gente vê, compra bem barato. E aí tem pessoas ali que já são mais idosas, vamos fazer esse exemplo com idosos, né? E por si só, eles não têm muita noção, perguntam se tal produto é bom. E a gente vai lá, né, e diz que sim. E aí vende por um preço muito maior do que ele por si só, né, ele valia, né? Isso seria meio que distorcer algo para favorecer a si mesmo, né? A gente deve sempre buscar ali a forma de justiça, né? Colocando que, claro, né, o preço que a gente acha justo, né, para aquilo, fazendo as comparações, tal, ali para ter, né, uma boa questão em si, né, um bom preço em si, um preço justo, mas nada, né, ali para favorecer e ganhar em cima da custa dos outros, né? Eu dei esse exemplo aqui, um exemplo breve, mas tem outras várias maneiras ali de favorecer a si mesmo, né? Até mesmo, por exemplo, num troco ali a mais, né? Às vezes a gente pode receber ali um troco muito, né, ali muito a mais, né? A gente pode destacar esse ponto, receber um troco muito a mais mesmo. Por exemplo, eu tinha que receber ali R$ 50, aí me deram 100, né? E aí eu, por si só, dando esse exemplo, né, eu acabo não decidindo devolver. Aí eu vou estar favorecendo a mim mesmo, né? Eu vou estar ali ganhando, né, a custa dos outros. Então, nós que somos cristãos e buscamos amar de forma genuína, nós não compactuamos com a injustiça, muito menos distorcemos a verdade para favorecer a nós mesmos, né? O amor, ele faz defender o bem e buscar a reconciliação, né? Tem uma passagem que também fala aqui, é, que fala sobre defender, né? é, o direito dos pobres, né? Das viúvas. Vamos ver aqui. é, Provérbios 31. hum, Temos várias passagens, né? Ó, Isaías 1,17, né? Para ajudar o órfão, né? Aquele que é pobre, né? Ou seja, né? Ali tem toda essa questão em si, né? Por exemplo, aqui, ajudar, né? Ali, por exemplo, o pobre, né? Tem pessoas que tratam ali só pela aparência, né? Não tratam com equidade. Nós que somos cristãos não buscamos agir assim, né? Ao contrário, vamos ali tratar conforme a pessoa é, né? Da mesma forma que tratamos, por exemplo, a pessoa que, vamos supor, o nosso chefe, a gente também deve buscar tratar, né? Por exemplo, o faxineiro, né? Que pelo menos, segundo os olhos carnais, né? Seria alguém muito inferior ao nosso chefe, né? Mas não, nós como cristãos também devemos buscar ali por si só, tratar a todos, né? Com equidade. Se pedirmos a Deus isso, né? Realmente será possível, né? Tratar a todos ali de forma eh, legítima, sem parcialidade, como a gente viu que o amor ele não age com parcialidade. E tratando a todos, né, ali com o seu devido respeito, claro, né? Por exemplo, tem a diferença de idade, né? De uma pessoa mais nova para uma pessoa mais velha. Vai ter toda essa diferença em si, né? No trato ali, quanto ao falar, né? E ao conversar em si, a forma de tratar a pessoa. Mas nós, no entanto, né? Buscamos ali a tratar a todos, né? Ali com a sua devida equidade, né? Tratando a todos ali de forma legítima, sem agir com favoritismo, né? Então, o amor ele faz, né, a gente defender o bem e buscar ali a reconciliação, né? Então a gente por si só busca ali defender, né, ali aqueles que
acabam passando por injustiças, né? Nós por si só também nos movemos nisso. Claro que, né, não nos envolvemos tanto, eu diria, né, ao ponto de ficar fanático por política, mas é necessário que nós, como cristãos também, né, sejamos ali cidadãos, né, pelo menos no país em que nós moramos, e saibamos também, né, ali fazer toda aquela questão ali na política também para que, né, escolhamos aquele, né, que favorecerá, né, mais aos princípios cristãos. Então, essa dimensão prática ela é essencial no convívio comunitário e familiar. O amor impede que a verdade se torne arrogância e que a justiça se torne frieza. Ele equilibra e direciona todas as virtudes. Então, o amor ele também tem como uma base em si a prática da justiça e da verdade. Vamos prosseguir aqui, meus irmãos, com os próximos tópicos. Tópico 3: o amor como expressão do perdão e da misericórdia. Bem importante esse também, né? O amor bíblico, ele se manifesta de forma concreta no perdão e na disposição de suportar ao outro, né? Em Colossenses 3, versículos 12 ao 14, Paulo ensina: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, ou seja, de profundas misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo, né, é o elo da perfeição. Então vemos aqui a importância também do perdão, né? Da mesma forma como Deus os perdoou, nós devemos procurar perdoar, né, ao nosso próximo, em nosso coração, em nossa vida, e até mesmo comparecendo, né, um irmão confessando a nossa falha, o nosso pecado, né? Então, também somos direcionados, né, a viver esse amor prático por forma ali, por meio também da própria expressão do perdão e da misericórdia, né? Se caso for ao caso de errarem conosco, nós perdoamos. E se for ao caso, né, de a gente errar com alguém, a gente vai lá, pede perdão, né, com toda a humildade. E se ainda se fizerem algo, né, que a gente não gostou e não perceberam, a gente vai lá e busca a reconciliação para que o relacionamento em si, né, entre os irmãos seja um relacionamento bom, né, ali um relacionamento de amor fraternal, realmente um relacionamento ali bíblico, né? Então, o amor prático, né, o amor é prático porque ele se manifesta no relacionamento diário com as pessoas. Ele se revela quando alguém escolhe ali perdoar em vez de revidar, compreender, ou seja, empatia, né, ali nessa questão, em vez de julgar e restaurar em vez de rejeitar. Então, por si só, né, o amor ali, ele nos move, né, a isso, a perdoar sem revidar, a compreender, né, ali, ou seja, ter empatia e até mesmo ali restaurar, né, aquele que talvez falhou conosco para que tenhamos, né, um bom relacionamento com todas as pessoas, né? Somos também avisados e orientados também para que busquemos, né, viver no próprio amor. E esse amor é o que mantém a comunhão viva dentro do corpo de Cristo. O perdão, ele é um ato de amor e não de fraqueza. É o reflexo do caráter de Deus, que perdoa mesmo os que não merecem. A falta de amor, por outro lado, produz amargura, divisão e frieza espiritual. Por isso, o amor é indispensável para o equilíbrio e saúde da igreja, né? Da família e do testemunho cristão. O amor ele vai servir para tudo isso, e principalmente aqui, na própria expressão do perdão e da misericórdia. Então, vimos aqui, né, esse amor como expressão ali, né, do perdão, ou seja, pelo próprio pedir perdão ao meu irmão, e o próprio agir de misericórdia também é uma própria expressão do amor, né, que a gente tem pelo outro, o amor que a gente tem pelo nosso Deus, que da mesma forma nos perdoou, nós buscamos perdoar, e dessa forma, cada vez mais nós vamos ali, né, nos aperfeiçoando, buscando viver, né, segundo a prática, a palavra em si, o que Deus ele tem, né, ali nos ensinado. Agora, meus irmãos, partindo para o quarto tópico, o amor como força de edificação mútua. Paulo ele escreve em 1 Coríntios 8, versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que temos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Esse contraste ele mostra que o amor ele é o princípio edificador da vida cristã. O conhecimento sem amor só gera orgulho. O amor, porém, transforma o conhecimento em sabedoria e no próprio serviço.
O amor, ele leva o cristão a usar seus dons e talentos para edificar os outros e não para se exaltar. Em Efésios capítulo 4, versículos 15 ao 16, Paulo complementa: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A prática do amor é o que mantém a igreja unida e em crescimento espiritual. Sem amor, há divisão, competição e orgulho, mas com amor, há cooperação, respeito e edificação mútua. Portanto, a importância prática do amor é que ele se torne, né, ali, é que ele torna, né, possível a vida comunitária saudável, na qual cada membro ele serve e é servido com humildade e sinceridade. Então, ele também é uma força que nos edifica, né? Podemos destacar, meus irmãos, as próprias células, né, dos irmãos ali na casa, né, dos outros irmãos. Quando nós por si só nos reunimos e demonstramos uma atitude de amor, vamos, por exemplo, uma atitude ali, uma oração, né? A gente se compadeceu do irmão e perguntou se a gente podia fazer uma oração por ele, o irmão permitiu. Isso por si só já é um meio, né, de amor, né? Mas como nós vimos, o próprio cumprimento ali dos 10 mandamentos em si também já é uma expressão do amor, né? Mas o amor também, ele é essa força, né, de edificação mútua. Até mesmo o bom testemunho, ele é direcionado pelo amor, né? Por exemplo, quando a gente vai contar um testemunho, né, ali à igreja, né? O amor é o que motiva, né, a gente a contar esse testemunho. E esse testemunho, ele pode ser a resposta para alguém, né, a edificação para alguém, a orientação, né, ali para alguém. Então, o amor, ele também é o que vai dar ali força e sustento mútuo, né, para a igreja. Prosseguindo agora no quinto tópico, o amor como base da evangelização e do testemunho cristão. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus declara: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. O amor, ele é a forma mais prática do testemunho cristão. Ele torna visível, né, ali a presença de Cristo, né, na vida do crente. E muitos podem ouvir palavras sobre o evangelho, mas são convertidos pela própria prática do amor, que reflete o caráter de Deus quando reconhecemos nossos próprios pecados, meus irmãos. Nós por si só, né, ali já achamos preenchidos, né, do amor, porque Deus ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas, sabe o tanto que nós pecamos, mas ainda assim, por si só, ele nos amou, né? Ele nos amou que não é à toa que entregou seu filho, né? Seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por meio de Cristo, né, nós buscamos ali é, viver, né, esse amor em si, para que mais pessoas possam, né, ali também chegar, né, à prática desse amor. Pessoas se interessam, né? O bom testemunho é uma das melhores formas da pregação, né? Então, através do nosso próprio bom testemunho, a gente pode trazer discípulos para Cristo, né? Se a gente não consegue, por exemplo, por meio da pregação, se a gente não consegue por meio do louvor, por meio do testemunho, demos o bom testemunho. O bom testemunho por si só já é um dos grandes meios que levam, né, a muitas pessoas se arrependerem e se converterem a Jesus. E Jesus ele deixa bem claro que todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, se nós amarmos uns aos outros, todos saberão que nós somos discípulos de Jesus e dessa forma o evangelho também ele é propagado. Então, o amor ele é a forma mais prática do testemunho cristão. Ele torna, né, visível essa presença, né, ali de Cristo na vida do crente. E como nós sabemos, muitos ali eles podem até ouvir a palavra sobre o evangelho, mas eles são convencidos pela própria prática do amor, que reflete o caráter de Deus, né? E o amor, ele também se torna evangelismo genuíno, pois leva o cristão a se importar verdadeiramente com as almas e não apenas com os números ou resultados. Ele faz com que o pregador e o obreiro, né, e o evangelista sirvam com compaixão, vendo nas pessoas e não apenas vendo, né, ali nas pessoas não apenas ouvintes, mas vidas valiosas, né, ali e preciosas diante de Deus. Ou seja, né, por meio dessa passagem a gente vê também aqui um claro destacamento da própria humildade, quando nós colocamos o nosso próprio irmão acima de nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo ali a humildade, né? Que é ao ponto de nós ali reconhecermos o valor do nosso irmão. E o próprio amor, ele nos leva, né, ali a se importar com as pessoas, com as almas.
Você não vê meramente números. Ah, olha, eu consegui 1000 almas para o reino. Ah, olha, eu consegui ó, o prêmio aqui de, não sei, né? De trazer ali 500 mil pessoas ali para o reino. Supondo, né, dando um exemplo, né? Ali um exemplo bem exagerado, né? Mas por si só, isso, né? Segundo a carne, vai ver como algo de orgulho, algo que realmente motiva a pessoa ali a se orgulhar. Mas com o amor, né, a pessoa ela não vê simplesmente um número, não vê apenas ali resultado, né, ali de sua vida, do desenvolvimento, do desenvolver, né, dos seus dons, mas já passa a ver, né, com os olhos diferentes, reconhecendo que aquilo por si só também ali é algo que é resultado da graça e misericórdia de Deus, e é Deus quem dá capacitação, né, meus irmãos? E em 1 João 3, versículo 18 está escrito: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Esse texto ele resume, né, a importância da prática do amor. Ele precisa ser demonstrado, pois palavras sem obras não têm poder. O amor que apenas se declara, mas não age, é falso e sem fruto. Então, não existe amor verdadeiro, não existe amor bíblico, se esse amor não for exigido, se esse amor não for exercido na prática. Se a pessoa diz que ama, mas, por exemplo, furta seu irmão, por exemplo, faz coisas reprováveis diante de Deus, trata seus irmãos com maldade, né, não com benignidade, essa pessoa por si só ela não está com amor bíblico, né? Então, não é simplesmente eu declarar que eu amo, né? Mas é viver na prática. E esse amor ele é a base da própria evangelização. Nós já conhecemos ali o valor das pessoas ali, né? Diante do reino. E o próprio testemunho cristão passa também a ser ali movido pelo próprio amor. E para finalizarmos com o tópico, né, aqui sobre a importância desse amor, o amor como resistência espiritual e perseverança. A prática do amor também se manifesta na capacidade de permanecer fiel em meio às dificuldades. Nós já lemos, né, 1 Coríntios 13:7, mas leremos aqui de novo, né, e ela nos diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, isso significa que o amor ele sustenta o cristão nas provações. Ele vai sofrer, ele vai crer, ele vai esperar, ele também vai suportar. Mas é o amor ali quem dá meio que a sustentação, a base, né, para ele. Né? O amor é o que faz, né, ali o cristão crer quando tudo parece perdido. Esperar quando as circunstâncias são adversas e suportar quando o sofrimento se prolonga. Esse mesmo amor, ele é demonstrado por Cristo, que suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: olhando Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, né, do trono de Deus. Na prática, o amor é o que impede o crente de desistir na fé. Porque se a pessoa ela não tem o amor, ela vai estar o quê? Vai estar logo ali morna, né? Ela vai estar ali meio que, por si só, vai estar meio que sem aquele amor, sabe? De estar vivendo pro reino. E por si só, isso faz ela cair. Mas quando a pessoa ela persiste nesse amor, e quando esse amor permanece nela, aí sim a pessoa ela se torna firme. Ainda que bata as águas, ainda que bata as ondas, ainda que os ventos se lancem sobre aquela casa, sobre aquela pessoa, as tribulações dessa vida cheguem a ela, ela não se abalará porque está sustentada na rocha e no amor que procede de Deus, né? Então, é ela que faz ali o cristão permanecer constante, mesmo quando não é correspondido. E a conclusão, meus irmãos, sobre esse tópico é que a importância prática do amor ele é absoluta, pois ele, por si só, é a expressão viva da fé cristã. O amor ele não é um conceito teológico, mas uma atitude diária que se manifesta em paciência, bondade, perdão, verdade e perseverança. É ele que transforma o conhecimento em sabedoria, a fé em obras e a comunhão em edificação. Sem o amor, a verdade se torna dura, a justiça se torna fria e o serviço se torna vazio. Com o amor, tudo ganha seu verdadeiro sentido e valor eterno. Assim podemos concluir que a prática do amor é testemunho mais claro da presença de Deus no crente e o instrumento pelo qual o reino de Deus se manifesta no mundo. Viver esse amor é viver a essência do Evangelho, porque sem o amor nada valeria, mas com ele tudo o que fazemos se torna a expressão do próprio Deus em nós. Então,
essa é a conclusão sobre a importância, né, desse amor bíblico em nossas vidas. Espero que os irmãos tenham entendido, né? O amor como base, né, fundamento ali, o que sustenta toda a ação cristã, como prática da justiça e da verdade, né? A gente busca a justiça. Própria expressão, né, ali do perdão e da misericórdia, nós buscamos perdoar e também sermos perdoados. Também é uma força de edificação mútua, né? Meio que dá forças ali para a igreja também, o próprio amor. Temos também aqui o amor como base da evangelização e do testemunho do cristão. Então também é outro tema bem interessante, né? Ele vai dar a base ali para a própria pregação, para a própria obra e até mesmo, né, ali o próprio testemunho cristão, e aí com o amor ali como base, né? E por fim, o amor como resistência espiritual e perseverança, né? Tudo isso ali vai se concluir na prática em si, né? Nós devemos buscar praticar diariamente, na paciência, na bondade, no suportar, no perdão, na verdade, na perseverança, pois é Ele quem vai nos guiar. E por meio dele, né? Claro que em nome de Jesus, né? Não colocando mais uma vez avisando, né? Que não estamos colocando o amor como base, né? Aqui como meio que aos mesmos pés, né? Ali do Senhor Jesus ou então do nosso Deus, não. Nós não estamos fazendo isso, mas somente destacando, né? A importância desse amor, né? Ali dentro da obra em si, né? Então, espero que os irmãos tenham entendido essa primeira parte em si. Agora, vamos partir para a permanência e a plenitude do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 ao 12. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, né, o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então falaremos aqui sobre a permanência e falando sobre a plenitude, né, ali, a completude desse amor em si, a sua plenitude, né? A gente pode até pegar a etimologia da palavra plenitude, segundo a Bíblia, plenitude, etimologia bíblica. Vamos pegar aqui. A etimologia bíblica da palavra plenitude remonta ao grego pleroma, que significa cheio, completo, totalidade, com raiz do latim plenitudo. Na Bíblia, o termo é usado, né, em diversos contextos teológicos para descrever a divindade. Aqui, no caso, já tem doutrina ali na questão ali deles, né? Mas, no caso, doutrinas aqui que são heréticas, né? Mas a gente destaca aqui principalmente sobre, né, o pleroma, né? Que é a sua totalidade, né? A sua plenitude em si, né? Ele ser pleno. Então é isso, né? O amor ali, a completude, né, do amor que nós estamos abordando nesse estudo, né? Nessa sessão, né, Paulo ele encerra sua exposição sobre o amor, demonstrando sua permanência eterna e sua superioridade sobre os dons espirituais. O amor, segundo o apóstolo, nunca falha ou jamais perde a sua validade, né? A sua validade, entre aspas, né? É claro que é uma comparação aqui. Sua força ou seu propósito. Enquanto os dons espirituais são temporários, né, e parciais, o amor é eterno e perfeito, pois tem sua origem do próprio Deus, que é amor, né? 1 João 4:8 diz ali, ele declara, né, que Deus ele é amor, né? E de fato ele é isso, mas também não nos esqueçamos que Deus ele também é fogo consumidor, né? 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Os dons, profecia, línguas e conhecimentos têm função enquanto a igreja caminha nesse mundo em meio à imperfeição. Elas são ferramentas para a edificação e instrução do corpo de Cristo. Elas servem para isso, para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja orientado. Mas haverá um dia que isso cessará, porque a profecia ela será aniquilada, os dons deixarão de ser exercidos, porque chegará a plenitude e a restauração de todas as coisas e não será mais necessário isso, né? No momento, são ferramentas para edificação e instrução do corpo. Contudo, Paulo ele afirma que, havendo profecias serão aniquiladas,
Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Tudo que é parcial e transitório deixará de ter utilidade quando vier o que é perfeito, quando vier a sua plenitude, né? Quando vier o completamento pleno, né, daquilo que nós vemos. Isto é, quando o plano de Deus se consumar e estivermos, né, na plena presença de Cristo, né? No caso, quando o plano de Deus se consumar, quando Jesus voltar a reinar por aqui, reinar aqui na terra por 1000 anos, e por si só, né, ali quando Deus ele vier na Nova Jerusalém, habitar aqui na terra, restaurada como homem. Então, vai vir o que é perfeito, né? Virá o que é perfeito. E tudo isso aqui vai ser aniquilado porque isso é passageiro e no momento serve somente, claro que não desqualificando porque isso tem grande valor, mas no momento isso só serve para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesse contexto, o amor permanecerá, pois é a essência, né, da eternidade divina, ou seja, procede do Pai, procede de Deus, né? A expressão, né, o que é perfeito, aponta para a plenitude do reino de Deus. Quando o que hoje, né, é fragmentado e limitado se tornará completo. Hoje nós só vemos uma breve fragmentação e uma breve representação daquilo que há de vir. Mas virá o dia em que isso se consumará e se completará. E logo, tudo isso vai ser aniquilado porque por si só já se cumpriu, né? Então, mas ainda assim, o amor por si só é o que permanece, né? Assim como a criança amadurece e abandona, né, os comportamentos infantis. Então, é da mesma forma, né? Mais uma vez aqui lendo, a expressão que é perfeito aponta para a plenitude do reino de Deus. Quando, né, o que hoje, né, é fragmentado e limitado se tornará completo. Assim como uma criança que amadurece e abandona, né, seus comportamentos infantis. Paulo ele usa uma analogia para mostrar que na eternidade o homem deixará, né, ali as limitações espirituais e compreenderá plenamente a verdade, pois veremos, né, ali face a face aquilo que foi prometido. O amor, portanto, ele é o único elemento que transcende o tempo e a imperfeição humana. O amor é ele que vai permanecer até o fim e sempre eternamente. Porque só a restauração que Deus ele vai trazer, né, por meio ali de seu filho, já é uma grande expressão de amor de Deus. E só também o fato de nós sermos restaurados, toda a terra ser restaurada em si, Deus ele habitar conosco, é outra expressão do amor de Deus, demonstrando que o amor de Deus ele é eterno e esse amor ele permanecerá, né, ali para toda a eternidade, né? Esse entendimento, ele é reforçado por 1 João 4:16 ao 17, onde está escrito: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Nós somos literalmente como o nosso Deus? Não somos plenamente, mas buscamos exercer o caráter do nosso Deus ali em nossas vidas, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É... Ó, aqui tá melhor. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Nós buscamos exercer aquilo que Deus por si só também busca, ou seja, a própria expressão do seu caráter, ó. Ele fala, ó, porque nesse mundo somos com ele. Então, até mesmo ali a gente pode destacar o próprio propósito, né? Nós somos um com Deus em propósito. Um com Deus e um com o Senhor Jesus Cristo, né? Nesse mesmo propósito. E outra versão aqui também bem interessante, que a gente pode destacar, né? Pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo, né? É uma outra variação em si que a gente poderia destacar, mas é dessa forma, né? Nós vivemos ali de forma que reflete o propósito de Deus, que Jesus por si só também demonstrou esse propósito, né? Essa, esse propósito em si que o Pai tinha de compartilhar a salvação para as pessoas. Jesus veio, né, ali e no caso Deus ele fez, né, todo aquele plano, né? Aí Jesus nasceu no ventre de Maria e houve todo ali, né, esse prosseguimento para o plano de redenção, do qual hoje, né, esperamos ali a redenção quando Cristo vier, onde terá, né, a restauração de todas as coisas. Então nós vivemos, né, nesse mesmo propósito, nesse mesmo amor nesse mundo. Embora que não consigamos viver de forma plena, buscamos, né, nos aproximar ao máximo, viver esse amor de forma plena. O amor, ele é o elo eterno, ou seja, a união, né, o que deixa em harmonia, né, ali,
entre Deus e o homem. E a consumação desse amor será vista plenamente quando estivermos na sua própria presença. Hoje conhecemos a Deus em parte, porque não o vimos fisicamente, não podemos o ver fisicamente. Hoje a gente só conhece a Deus pela sua palavra, né? Claro que a gente busca um relacionamento com Ele, mas ainda assim é de um modo limitado. Como quem observa por um espelho embaçado. É como a gente olhar, tentar ver o nosso próprio reflexo num espelho embaçado, tá? A gente tem em mente que Deus ele existe, sabemos como que ele é, no sentido de o seu caráter, né? O que Deus ele gosta e o que Deus ele não gosta. Nós conhecemos a Deus, né? Mas ainda o conhecemos em parte, não é em plenitude, né? Nós não, por exemplo, vimos a Deus de uma forma presencial, né? A gente nunca presenciou a Deus ali na nossa frente por si só, né? A gente vê ali pessoas que foram outorgadas a fazer algo que ele queria, né? Seja alguém enviado por Deus, né? Algum presbítero, algum diácono, seja algum anjo, seja o que for, né? Até mesmo sonhos. Mas por si só, nenhum homem viu o próprio rosto de Deus. Então nós conhecemos em parte, é como se a gente observasse por um espelho embaçado. Mas um dia, isso é, após ali, né? O milênio, após a restauração de todas as coisas, nós o conheceremos ali o plenamente, como também nós por si só somos conhecidos. Nós conheceremos a Deus, como nós também somos conhecidos, e também, meus irmãos, conheceremos fisicamente ao Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele também, por meio do Espírito Santo de Deus, né, foi lhe dado essa capacidade. Ele tem, né, uma certa onisciência, não é uma onisciência plena, mas ele sabe, né, ali, os pensamentos, as intenções dos seus servos, né, aqueles que lhe pertencem. Claro que isso, eu diria que seria limitado, né, a isso, mas não é algo que é, por exemplo, como Deus por si só, ele tem a onisciência plena. Agora Jesus, ele sonda, né, ali por meio da capacitação que ele recebeu, por meio do Santo Espírito de Deus, e nós também somos conhecidos por ele. E isso indica não apenas o próprio também conhecimento intelectual, mas a própria comunhão íntima, a comunhão total com o próprio Criador, com o seu Filho também, que o nosso Deus, né, ele é o próprio amor personificado, né? A gente pode destacar, porque Deus ele é a expressão do amor, né? O que ele é? Deus ele é amor, né? A própria palavra que diz, né? Deus ele é amor. Ele emana isso, né? Ele emana, ele tem essa essência, né? Claro que ele também é o quê? Fogo consumidor. Mas ele é principalmente amor, ele é um Deus amoroso, ele tem prazer em recompensar seus servos, ele tem prazer na obediência, né, daqueles que se arrependem também, ele tem prazer nisso, ele se alegra. Ele se alegra quando nós o obedecemos de forma plena, demonstramos o seu amor, o nosso amor para com ele. Ou seja, Deus ele é a própria expressão, porque ele, o próprio caráter do amor, né, não se ensoberbecer, não se irritar, né? Claro que irritar aqui seria mais no sentido de pecar, né, naquela irritação que não produz a justiça, né, que guarda mágoas em si, essa seria a irritação, que não inveja, né? Tudo isso é caráter de Deus, né? E de certa forma, Deus ele é o próprio amor personificado, né? A gente pode declarar isso, né? Deus ele é o próprio amor. O amor por si só procede dele, né? Portanto, a mensagem central dessa passagem é que tudo o que é passageiro, seja dons, ministérios, obras, saber, né, o saber, o conhecimento, um dia cessará, mas o amor permanecerá. Ele é o vínculo perfeito, o fundamento do relacionamento eterno com Deus e a base sobre a qual toda a eternidade se sustenta. O amor é, portanto, a maior expressão da maturidade espiritual, a evidência de que o cristão saiu da infância da fé, como a gente viu, né? Paulo aqui ele declarando, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino, né? Isso a gente pode aplicar nesse sentido, né? Do amadurecimento. A gente também deixa várias coisas, né? Também para nos amadurecermos, né? Nós saímos ali da infância da fé e atingimos a plenitude do propósito divino, que é viver em perfeita comunhão com o amor de Deus, e agora em parte, né, por agora em parte, mas um dia, em sua totalidade, viveremos com Deus, né? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, não é, meus irmãos? Então, essa mensagem também traz um fortalecimento pra gente, né, sobre o amor do Pai para conosco. Deus, ele é amor.
Ele nos convida a vivermos esse amor, e se for o caso, né, eu falo principalmente para mim, se ainda falharmos em algum ponto, e certamente falhamos, ainda deixamos a desejar em algumas questões, alguns pontos, peçamos o auxílio a Deus, meus irmãos, e nos esforcemos para melhorar na prática do amor, né? Dessa forma, nós por si só estaremos exercendo, né, o caráter do Pai, que é esse próprio amor em si, e se vivemos esse amor, que é o elo perfeito, é o que nos une, um dia também seremos plenos do próprio amor do Pai, porque um dia o veremos em sua plenitude, né? Claro que Deus ele é infinito, né? Deus ele é infinito, ele não é limitado a nada, mas um dia Deus ele habitará com o homem e um dia nós poderemos presenciar a sua santa e poderosa presença, né? A sua glória, a sua não tem nem palavras em si, né? Mas realmente a sua infinita glória, a sua infinita santidade, né? A sua beleza, tudo isso um dia, se perseverarmos até o fim, vivermos esse amor, perseverarmos nessa caminhada, um dia poderemos ver, né, ao nosso Deus em sua totalidade e compartilharemos desse amor, esse mesmo amor que era compartilhado quando Deus e o homem, antes do pecado, conviviam, né? Estaremos e voltaremos a esse mesmo estado e poderemos, né, meus irmãos, ali viver de forma plena o amor de Deus sem pecado no mundo, sem ódio, sem isso, né? Pois é isso que nos promete, né? Lá Apocalipse, capítulo 21. E nós temos a esperança disso, esperamos isso, né? Nós cremos nisso e por si só buscamos, né? Se não me engano, Apocalipse 21 diz aqui, né? Apocalipse 21, deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel. A gente vai dar uma olhada aqui, o versículo 4, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras obras, as primeiras coisas, são passadas. E os que estavam sentados sobre o trono disse, né? Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, essa é a nossa esperança, né? De que um dia essa terra será restaurada, de que um dia viveremos em sua plenitude com Deus, né? E sem pecado, sem mais dor, sem mais choro. Essa é a nossa esperança, que se tivermos fé, um dia, né, será saciada, porque Paulo ele mesmo declara, né? A gente já estudou isso no próprio versículo 13, né? Já vimos aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Um dia a fé será plena. Um dia a esperança também, né, por si só, ela será plena, né? Mas o amor, ele permanecerá eternamente, né? Essa é a nossa certeza. Nós meditamos nisso, né, por meio desse estudo. E claro que também com a direção do Pai, né, nós chegamos a esse entendimento por si próprio, né? Espírito Santo de Deus ali nos dirigindo, nós chegamos a esse entendimento. E agora, meus irmãos, partindo para a conclusão, ao longo de 1 Coríntios capítulo 13, né? Ao longo de 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele revela, né, que o amor, ele não é apenas uma virtude entre tantas, mas a essência e a base de toda a vida espiritual. Ele é o elemento que dá sentido, né, ali aos dons, à fé, ao serviço e até mesmo ao sacrifício. Sem amor, tudo o que o cristão realiza perde o seu valor diante de Deus. Portanto, o amor em si, ele é algo muito importante. O amor bíblico, o amor ágape, é aquele, né, que procede de Deus e reflete seu próprio caráter. Deus, ele é a fonte, meus irmãos, desse amor. Só nele nós encontraremos esse amor, o amor ágape. Não tem outro canto que a gente possa encontrar. Nem com relacionamento com pessoas, nem ali em, por exemplo, em locais que tentam oferecer um certo amor carnal, né? Em nenhum desses lugares, meus irmãos, nós poderemos encontrar o amor pleno, o amor total, né? Que é citado aqui, pelo menos, né? Aqui nesse estudo e principalmente lá em 1 Coríntios 13, né? Que é o amor ágape, né? Esse amor unicamente só pode ser encontrado em Deus, né? Que é a fonte plena e total, né? Desse amor. Então, um amor incondicional, um amor voluntário, paciente, verdadeiro. Esse amor não busca interesses pessoais e não se corrompe com vaidades.
e nem se desfaz, né, diante das dificuldades. Do contrário, ele permanece. Ele se manifesta em atitudes práticas de compaixão, perdão e fidelidade, e deve ser a força que impulsiona cada ação do cristão no reino de Deus. Aprendemos também que o amor ele é eterno e superior a tudo que é transitório. Os dons espirituais e as manifestações de poder têm prazo de validade, né? Claro que mais uma vez fazendo aqui uma comparação, né? E tudo isso, dom, manifestação ali do poder, tudo isso tem um certo prazo de validade. São instrumentos temporários para a edificação da igreja. Contudo, o amor ele permanece porque é a própria natureza de Deus. E o que é que Deus é? Ele é eterno, né? Por Deus ser eterno e por Deus também ser amor, logo o amor também por si só ele é eterno. E será o vínculo, né, ali perfeito entre ele e seus filhos por toda a eternidade. Colossenses 3,14, nós vimos um pouco mais antes, 1 João 4,8. Viver o amor é, portanto, viver o próprio evangelho. Jesus disse: Nisto conhecerão todos, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, versículo 35, né? Opa, é o que é declarado aqui nessa passagem, João 13, 35. Assim, o amor ele não é um conceito teórico, mas uma evidência concreta de uma vida transformada. Ele é o testemunho mais poderoso do reino de Deus no mundo, né? Então, se nós amarmos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se nós amarmos uns aos outros, saberão que nós somos discípulos de Jesus. E como já foi declarado, né? Isso através do bom testemunho. Então, o bom testemunho, ele também faz com que nós sejamos reconhecidos como servos do Deus Altíssimo. Em resumo, a essência do amor bíblico está em amar a Deus, está em amar, né, como Deus ama. Né? Amar a Deus também está incluso, né? Mas a essência do amor bíblico está em amar como Deus ama. Da mesma forma como Ele nos ama e continua a nos amar, nós devemos buscar amar também a todos, né? Com entrega, com pureza, com verdade e constância. Esse amor, ele é indispensável para a comunhão com Deus, para o serviço cristão e para a edificação do corpo de Cristo. É o caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 31, vamos dar uma olhada. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, é o caminho mais excelente, né? O amor em si, o que permanece quando tudo mais cessa, e o que conduzirá à perfeita união com o Senhor é o amor que nos leva a isso. Ou seja, sem o amor, nada valeria, mas com o amor, tudo encontra o seu verdadeiro sentido. Lembremos que esse amor não procede da carne, não procede do homem, não procede de filosofias pagãs, filosofias humanas que tentam dar conceitos ao amor, mas o amor por si só, que nós estamos abordando aqui hoje, é o amor ali pleno, né? O amor que tem como fonte, né? O próprio Deus. Deus é a fonte desse amor e somente nele, né, nós poderemos encontrar esse verdadeiro sentido para a vida e o verdadeiro valor, né? Por meio desse amor para as obras e tudo mais que nós fizermos, né, na igreja. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então, amém, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham compreendido esse estudo, que os irmãos tenham sido edificados por meio dessa série, né, que pela misericórdia de Deus aqui foi feita, né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Lembrando aos irmãos que estarei disponibilizando essa apostila, né, para aqueles que quiserem baixar, né, e tê-la salva, né, em seus dispositivos. Estarei disponibilizando e espero que os irmãos tenham compreendido. Eu também aprendi, né, ali. Reconheço que também tenho bastante coisa que melhorar, né? Até porque a gente sempre tem algo a melhorar diariamente e temos que buscar, né, ali todos os dias viver na prática desse amor. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio aqui assistir essa breve meditação, né? Peço mais uma vez, se possível for, por gentileza aos irmãos, né? Se os irmãos puderem, por gentileza, deixar o like, deixar o comentário, o que acharam da pregação,
se ela falou com os irmãos, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, na medida do possível eu tentarei responder. E peço, né, meus irmãos, que os irmãos, por favor, possam divulgar em suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, por meio da mensagem. Não porque eu gosto de like, não porque eu gosto, né, do compartilhamento, mas por si só, desejo que mais pessoas cheguem, né, ao conhecimento desse amor, que mais pessoas também cheguem ao conhecimento pleno, né, da verdade bíblica, do evangelho em si. Então, peço aos irmãos esse auxílio, né, e dessa forma cada um de nós ali colabora com a propagação do reino e nós vamos ali prosseguindo no caminho, exercendo um trabalho mútuo, né, buscando ali mais discípulos, né, para o Senhor Jesus Cristo, né, como ele diz lá, né, ide fazer discípulos de todas as nações, né. Então temos que fazer o ide e como a gente mesmo declarou aqui, o próprio amor, né, é importante destacar isso aqui, né, o amor em si, ele ele é, né, ali a expressão, do a base da evangelização e do próprio testemunho cristão. Então, dessa forma nós também estaremos exercendo o amor. Então, né, com nós ali auxiliando, né, ali na divulgação do evangelho do reino. Então deixa esse pedido aos irmãos, espero que os irmãos tenham sido edificados para a honra e a glória do nosso Deus. Aqueles que são novatos, convido-lhes a conhecer o canal, a assistir, né, as últimas pregações, se caso não houver assistido, né, temos aqui a playlist, né, Se um Amor Nada Valeria. Esse vídeo estará nessa playlist, né, quando os irmãos já estiverem assistindo essa pregação, que estará no canal. A playlist, né, ela já vai estar concluída nesses 3 vídeos. Também temos aqui outra playlist, né, Orientações a um Jovem Cristão, né, ali as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, onde nós buscamos ali compreender, né, o que Paulo ele explica, né, por meio de suas epístolas a um jovem cristão, né, um estudo principalmente direcionado àqueles que são jovens, mas, né, tem como uma base para todos aqueles que pertencem à igreja, porque os ensinos em si é para toda a igreja. E tem as pregações também, né, aqui numa playlist. Também tem os devocionais aqui, tudo separado, né, para que fique mais fácil o próprio acesso. Então, aqueles que são novatos, né, convido-lhes a se inscrever no canal, busco fazer estudos todas as segundas-feiras, a partir das 9 horas, né, que explorem o canal, né, estudem, façam os estudos, certamente todos, né, por meio desses estudos, os irmãos ali serão ali edificados, né, por meio da mensagem, com a direção, né, do Santo Espírito de Deus. E aqueles que também são novatos aqui no canal, mais uma vez destacando, que não conhecem a Igreja de Deus, convido-lhes, né, a se inscrever, a conhecer, né, aqui a Igreja de Deus. Estará na descrição, né, o link, né, na descrição desse vídeo e no próprio perfil do canal já está aqui, né, só acessar. Façam um discipulado, né, estudo 100% da sã doutrina, né, 100% gratuito da sã doutrina, né. Façam um discipulado para que nos tornemos servos do Senhor Jesus Cristo, né, aprendam, né, ali, estudem conosco, vejam os pontos de fé, tudo isso, né, para que sejamos batizados, né, em nome do Senhor Jesus e que assim, né, possamos participar, né, da salvação com todos os demais servos, né, ali, do nosso Deus. Então, convido a todos, né, ali, a conhecerem a Igreja de Deus, verem os pontos de fé, fazer o discipulado, estudo que é 100% gratuito, meus irmãos, né, pois de graça nós recebemos e de graça nós também vamos dar. E certamente, né, estudo aqui é o que não falta, né. Então, desde já convido aqueles que são novatos a explorarem o canal, a fazer o discipulado, a conhecer a Igreja de Deus, a conhecer os outros canais também. Dessa forma, todos nós vamos nos aperfeiçoando no conhecimento da verdade, da sã doutrina, e cada vez mais, né, ali, vamos aprendendo, né, e nos moldando à vontade de Deus, né, segundo a vontade de Deus, para o caminho, que leva à salvação. Então, eu espero que todos os irmãos tenham sido edificados para a honra e a glória de Deus, né, que Deus, assim, possa nos conceder uma ótima semana, né, um bom, um bom prosseguimento de semana, né. Deus, assim, também nos conceda uma ótima noite de sono e de repouso. E que possamos perseverar até o fim, né, vivendo e exercendo a prática desse amor, em nome de Jesus. Então, agradeço a cada um que veio ouvir essa breve meditação, que Deus, assim, continue, né, vos abençoando, vos protegendo e livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Então, que a paz seja convosco, meus irmãos, assim despeço aos irmãos em nome de Jesus, e até a próxima semana,
se assim Deus as permitir.